Olá, boa noite. O Grêmio acaba de ganhar do Inter por 1-0 no Beira-Rio, com um gol de PP aos 28 minutos do segundo tempo, no jogo em que ele atuou melhor até então. A partir daí o Inter foi atacar, igualou-se ao adversário na liderança do grupo da Libertadores aí, com a vantagem de ter jogos em casa para decidir, ao passo que o Colorado agora vai ter que decidir sua sorte fora de casa. O Grêmio é o segundo, mas tem um andamento de tabela melhor aí para garantir a sua classificação. Porque o grupo os dois estão com 7 pontos, o América de Cali e a Católica, a Universidade Católica, empataram por 1-1, tem 4, mas os dois vão receber o Inter. Então o Inter vai ter que ganhar um desses jogos lá fora. Não tem solução. Mais uma vez, pagou por um pouco de covardia, pragmático, respeitou demais, o clássico 427 da história do Grenal. Não teve a violência do anterior, que teve 4 expulsos entre campo e banco antes da paralisação pela pandemia, mas o pouco que teve futebol, o Grêmio foi ligeiramente superior. Teve mais chance, com o Alisson fazendo boa partida, o PP muito bem de novo, mais uma vez, atuando bem. Então o Grêmio teve um pouco mais de presença de área. E teve esse gol do PP, dominou de fora da área, perto da meia-lua, chutou forte no canto esquerdo do Marcelo Lomba. Premiou um pouquinho mais de ousadia do Grêmio, um pouquinho, não muita. A partir daí o jogo foi quase ataque contra a defesa, o Grêmio explorando o contra-ataque e o Inter desesperado. Teve a bicicleta do Abel Hernandes, bem defendido pelo Vanderlei em seguida, um chute do Thiago Galhardo para fora, uma cabeçada do Musso para fora também. No desespero ali o Inter tentou, não conseguiu. O Grêmio amplia para 10 clássicos a sua invencibilidade nesse duelo espetacular que é o Grenal. Ao passo que o Eduardo Cudê, o argentino, que faz um bom trabalho no Inter, mas bom com uma restrição. Ele não ganha do Grêmio. O seu time sofreu 7 derrotas no ano. 7. 4 delas para o principal rival. Isso lá no Sul tem um peso terrível. Ainda mais se o Inter ficar fora, porque a tabela complicou para ele e favorece o Grêmio, que vai decidir em casa. O Grêmio dá um passo gigantesco para se classificar para a segunda fase, o Inter ainda está em vantagem, mas ele vai ter que conquistar uma vitória nesses 2 jogos fora de casa. Castigou um pouco o Inter, pelo um pouco falta de ousadia, premiou o Grêmio, que foi um pouquinho mais ousado. E o tabu continua no Sul, o Renato vai deitar falação. Se ele deita falação quando perde, agora que vai deitar quando ganhou. Em Assunção, o Palmeiras, pragmático, é o rei dos empates. O Palmeiras gosta do empatezinho, né? 0-0 com o Guarani, mantém disparado a liderança do grupo, 10 pontos, com 7 do Guarani, 4 do Bolívar e 1 do Tigre. E o Palmeiras virtualmente classificado, porque pode ter um tríplice empate ainda nas 2 rodadas finais, com o Guarani, o Bolívar pode chegar a 10 e o Palmeiras pode perder as 2, e o Guarani ganhar uma, perder outra, mas é muito improvável que isso aconteça. O Palmeiras, eu diria que já está na segunda fase. Poderia ter sido um pouco mais ousado também, né? O Palmeiras está muito pragmático, está custando caro ele no Brasileiro isso, ele está ficando para trás, o Atlético está avançando e ele está ficando um pouco, ele podia estar ali brigando com o Atlético ou até na frente, porque tem um elenco superior. Dessa vez as modificações do Vanderlei Luxemburgo no segundo tempo não surtiram efeito, o Corinthians empatou um joguinho sem graça. Sem graça. O Grenal teve um pouquinho mais de emoção porque teve pelo menos um vencedor. E o Palmeiras está um time muito chato de assistir, muito pragmático demais. Não é do feitio, pelo menos, que consagrou o Vanderlei Luxemburgo, que era um time ousado, era um time intenso, era um time de vibração. Não está sendo, esse Palmeiras não está sendo. É uma coisa meio sem saborão, sem saborão o futebol do Palmeiras, muito fraquinho, né, para o que o time pode render. Então, decepcionante novamente. Deu um passo forte, conquistou um ponto na casa do adversário, fora de casa, não deixa de ser mau resultado, mas poderia ter sido melhor, dava para ter ganho. Mais cedo, o Atlético deu um passo muito grande para se classificar também, ganhou do Colo-Colo por 2-0, com início de jogo fulminante, fez um gol aos 7 e aos 13. Curiosamente, os 2 contra. Um do Campos e um do Suaço. Os jogadores do Colo-Colo jogaram a bola para dentro do próprio gol. Mas o Atlético jogou melhor, poderia ter pressionado mais, depois maneirou um pouquinho. 2-0, vai a 9 pontos no seu grupo, com 6 do Colo-Colo e 3 do Wilstermann e 3 do Peñarol. Esses 2 se enfrentam amanhã, né? Então o Atlético Paranaense também está praticamente classificado para a segunda fase da Libertadores. E nessa quinta-feira teremos os outros times brasileiros jogando. Na Copa do Brasil,
dois classificados a mais aí. Depois da véspera, o Botafogo empatou por 0-0 com o Vasco, segurou em São Januário, dando um sufoco, já tinha ganhado por 1-0 no Newton Santos, avança o Botafogo, fica o Vasco. Para o Botafogo é um grande negócio, ele que está na zona de rebaixamento do Brasileiro, ele ganha uma graninha extra, ganha fôlego, ganha a chance de faturar uns trocados. O Vasco agora se concentra apenas no Brasileiro, em que ele ainda faz uma boa campanha. Andou tropeçando aí, mas ainda faz uma boa campanha pela expectativa, em relação à expectativa que gera o time. E o outro classificado é o Ceará, que saiu perdendo do Brusque por 1-0, um gol do Alex Santos aos 18 minutos de jogo, mas virou, chegou, fez 5-1. Rafael Sobis empatou aos 44, desempatou aos 18 do segundo, Bergson aumentou aos 29, Ayrton aos 32, Thiago, o zagueiro, aos 44. O Ceará também avança, vai faturar mais uma graninha aí. E pelo Campeonato Brasileiro, abrindo a 12ª rodada, para preencher a grade da Globo aí, Sport 1, Corinthians 0. Na estreia do Thiago Neves, o time pernambucano, uma partida razoável, tentou se movimentar, deu 2 ou 3 chutes a gol, um deles com perigo, né? Ganhou com um gol de pênalti aos 35, a bola bateu no braço do Everaldo, Iago Maidana, que cheio de rebolado, foi lá, que perdeu no último jogo, né, contra o Fluminense, cobrou 1-0, Sport vence o jogo, Jair Ventura deixando o Sport momentaneamente em 7º lugar, e o Corinthians em 13º, como já jogou, pode cair mais posições aí no decorrer da rodada para ir parar na zona do rebaixamento. A fase não está legal para o Corinthians. 4º jogo sob a direção do Coelho, 3ª derrota, o Corinthians vai ter que remar um pouquinho aí. E o Sport, 5ª vitória, Jair Ventura deu uma revigorada no time, está dando a subida na tabela, o primeiro objetivo, que é se afastar da zona da confusão, ele está cumprindo com galhardia e bom futebol em alguns momentos. O Sport jogou mais do que o Corinthians na maior parte do jogo, o Corinthians está muito confuso, o Corinthians não está legal. É isso aí, meus amigos, fique com a gente, até a próxima.